As joias de Michele Bolsonaro. Chegou o momento da gente falar a respeito desse assunto e eu demorei pra caramba para falar porque eu não estava entendendo arapatavinas, já que estava tudo minimamente documentado, tudo dentro da lei, mas apesar disso tudo, a gente ainda via mídia mainstream, rede social, os ícones da esquerda acusando o Bolsonaro de tentativa de tráfico de diamante. E aí, como eu não sou boba nem nada, além de falar desse assunto, eu também trago aqui a vocês a verdadeira tentativa de tráfico de diamantes que aconteceu em 2018, e você já sabe, né? Que está ligado a quem essa tentativa de tráfico de diamantes. Fica comigo nesse vídeo, que você vai entender tudo. Eu tenho imagens inéditas do imbróglio lá de 6 de janeiro nos Estados Unidos, no Capitólio. Você vai gostar de saber. Isso vai te dar um pouco mais de tranquilidade em relação a confiar na justiça. Se não for na justiça dos homens, pelo menos a divina. Sabe por quê? Porque a verdade, meu amigo, se impõe. Em épocas de rede social, a gente tem a informação descentralizada. Você só tem que ter o filtro e o cuidado para ver quem você segue e a quem você dá crédito e o trabalho de quem que você apoia. Bom, vou pedir a você para deixar o like logo agora no início do vídeo, que é mega importante para o canal, compartilhar aí nas suas redes sociais, grupos de Telegram e Zap Zap, e sendo só isso que se necessita para o momento, vamos para a pauta. Vamos lá. Deixa eu explicar aí para vocês direitinho o que aconteceu. Pano de fundo. O presidente Bolsonaro tinha uma agenda com o signatário da Arábia Saudita. Ele pôde ir nesse evento? Ele não pôde ir nessa agenda. Quem ele mandou? Ele mandou o ministro em questão. Chegando lá, o ministro cumpriu o compromisso e, quando estava no aeroporto, segundo relatos dele, ele recebeu o presente para a primeira-dama em exercício, Michele Bolsonaro. Vamos realizar aqui. Ele, como ministro e representante do presidente, ele podia pegar e abrir o presente para saber o que era? Ele não podia. Ele podia recusar o presente? Ele não podia. Ele podia devolver o presente? Ele não podia. Por quê? Porque ele era representante do presidente Jair Messias Bolsonaro. O que esse ministro fez? Pega o presente, enfia na mala, chega no Brasil. E o que me salta aos olhos é que, apesar de ministro ter passaporte diplomático, o que ele carregava ficou retido na Receita Federal. Gente, sinceramente. Bom, aí começa o imbróglio lá em novembro, quando esse tal presente, que depois descobriu-se que eram joias valiosíssimas, no valor de 16 milhões de dólares aproximadamente, esse negócio aí, essa mercadoria, fica retida lá na Receita Federal. Aí, a mídia mainstream está falando para você que foram várias as tentativas do presidente Bolsonaro de retirar esses colares aí, esses presentes. Mas isso não é verdade. As tentativas do governo foram de retirar esse presente e enviar para o acervo do presidente, no caso em exercício, Jair Messias Bolsonaro, porque, afinal de contas, foi um presente para a primeira-dama em exercício, tá? Poxa, mas como que você confirma tudo isso, Valéria? Aqui, ó, gente. Vamos dar uma olhada nesse documento que ele explica direitinho. Olha, é endereçado ao chefe de gabinete do secretário especial da Receita Federal do Brasil. A data está aqui, 3 de novembro. E aí, a primeira coisa que esse documento, que o ministro alerta nesse documento, é o estado legal das coisas, em consonância com o contido na lei número 8.112, de 11 de novembro de 1990, no Código de Conduta de Alta Administração Federal, na resolução número 3, de 23 de novembro de 2000, da Comissão de Ética Pública, e também cita a portaria número 59, de 8 de novembro de 2018, da Secretaria-Geral da Presidência da República. E aí ele fala, solicito indicar elemento de contato para tratar sobre o tema referente à liberação do decorrente destinação legal adequada de presentes retidos por esse órgão, de acordo com cópia da documentação anexa e tal, blá, 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 blá. E aqui, no item 6, ele diz: considerando a condição específica do ministro, que eu acabei de relatar para vocês, a condição específica do ministro era de um representante do presidente da República, ele não poderia nem devolver, nem recusar, tá? E aí, representante do senhor presidente da República, a inviabilidade da recusa ou devolução imediata de presentes, em razão das circunstâncias correntes,
e em razão também dos valores histórico-cultural e artístico dos bens ofertados, faz-se necessário, imprescindível, que seja dado ao acervo o destino legal adequado, que diz aqui em todas essas leis que o acervo e destino legal adequado é o acervo do presidente da República, que, por acaso, na época, quem era o vigente era o presidente Jair Messias Bolsonaro. Aí a esquerda está usando isso para dizer o quê? Lá, ele queria que fosse para os cofres dele, pessoais. Quando ele saísse da presidência, ele ia carregar com ele. Certamente a esquerda quer fazer com que você acredite que Bolsonaro é igual a Luiz Inácio Lula da Silva, e a gente vai desmontar isso agora. Bom, o documento ele já diz muito, tá? Por exemplo, Bolsonaro saiu, entregou o poder, como muitos dos esquerdistas diziam que ele não ia entregar o poder, Bolsonaro entregou o poder, e estes elementos estariam hoje guardados no acervo do presidente da República. No evento, se Janja quisesse usar essas joias, ela poderia? Sim, poderia, porque foi uma oferta à primeira-dama do Brasil. Michele hoje é a primeira-dama do Brasil? Tudo bem, ela é a primeira-dama dos nossos corações, mas não é disso que eu estou falando. Quem é a primeira-dama oficial do Brasil? É a Janja, aquela que anda de Hermès e se diz muito preocupada com os pobres. Então, ela poderia utilizar as joias? Ela poderia usar à vontade, porque estaria no acervo do presidente, como indica esse documento que a gente acabou de avaliar. Ok? Ok. Vamos passar para o segundo tempo. Espera aí. Perdão. Vamos passar para o segundo tempo aí desse imbróglio. O que mais a gente vê na rede social é gente falando, olha, o presidente, isso é uma tentativa de tráfico de diamantes, um monte de ícone esquerdista falou isso. E hoje o que me deu nas tamancas foi o comentário do Guga Chakra. Espera aí, que eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente vai no Twitter do Guga Chakra. Segura aí. Enquanto isso, queria saber o seguinte, vocês já deixaram o like? Já compartilharam a valer? Vamos ver aqui, ó. Guga Chakra. Cadê você, bonitinho? Tá aqui, ó. O que o Guga Chakra falou? Deixa eu mostrar aqui, botar na tela. Vamos lá. O que o Guga Chakra falou? Ele fez um lembrete, ele é muito patriota, né? Ele fez o seguinte lembrete. Eu lembro que as joias da Michele Bolsonaro foram dadas pelo sanguinário ditador da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que impõe apartheid contra mulheres, proíbe igrejas e sinagogas, apoia jihadistas e mandou esquartejar um jornalista e manteve a mãe do jornalista em cativeiro. Isso tudo é verdade? Isso tudo é verdade. Mas me parece que o Guga Chakra esqueceu quem ele apoiou na última eleição. E eu fiquei aqui, né, irritadinha, e mandei aqui esse link para ele, esse link aqui falando de Gaddafi, esse link aqui falando do ditador Neguema, que é exatamente essa matéria que a gente vai dar uma lidinha. Por quê? Porque todos os ícones de esquerda quase acusaram Bolsonaro de tentativa de tráfico de diamantes, né? Então, eu quero compartilhar com vocês a seguinte matéria da Veja, para não dizerem que eu estou fazendo fake news, que é de 5 de julho de 2010. Lula assina acordos de cooperação com Guiné Equatorial. Presidentes concordam em não fazer ingerências um no país do outro. Ou seja, aqui eu faço o que eu quiser e aí você faz o que você quiser. Eu concordo com isso, mas antes disso, eu concordo que o Brasil não tenha relações com países gênero, se é que vocês me entendem. Então tá aqui o Lula e o Neguema, tá? Guiné Equatorial. O cara tá no poder há 31 anos, tomou o poder através de um golpe militar no país até hoje. Reza que tem tanque na rua, AK-47 na mão dos que promovem a suposta segurança. É uma beleza lá a Guiné Equatorial, tá? Aí tem uma parte do texto aqui que é o seguinte, o Neguema, ele pediu para o Brasil, à época, uma ajuda para fazer parte ali das cadeiras
decisórias da ONU, etc, etc. Por que isso? Porque, gente, na verdade, Guiné Equatorial é considerado um país muito rico. Acontece que o PIB lá não acompanha. A população é miserável, o país tem mas tem muito petróleo, muito ouro, muito diamante. E o que acontece? Uma população miserável. Tá? Isso é o que se diz por aí, ok? Já que o PIB não acompanha, o Nguema também é considerado um dos homens mais ricos do mundo. E por que eu quero linkar esse evento de Lula com o ditador sanguinário? Por causa do comentário do Guga Chakra, que parece que esqueceu disso aqui, ó. Em 2018, malas com dólares e relógios de luxo são apreendidas com o filho do ditador africano em aeroporto de São Paulo. A delegação chegou em aeronave do governo oficial da Guiné Equatorial, no aeroporto de Campinas, que é muito menos policiado, muito menos fiscalizado, a gente já sabe disso, mas não estava em missão oficial, ou seja, não tinha nenhuma agenda oficial com ninguém aqui do governo em 2018. Foram apreendidos 1.400.000 dólares e mais 55 mil reais. Em outra mala, cerca de 20 relógios avaliados em 15 milhões de dólares, viu, Guga Chakra? 15 milhões de dólares, com mais 1,4 milhão de dólares em dinheiro e 55 milhões de reais em outra mala. E vamos dar uma olhadinha aqui na matéria, que é do G1, para não dizerem que eu estou fazendo fake news, né? O dinheiro e os relógios estavam em 2 malas, segundo o depoimento de um agente que participou da operação. No total, a delegação carregava 19 bagagens e as demais tinham principalmente roupas que foram liberadas. A Polícia Federal diz que o caso está sob sigilo diplomático. Por que o caso das joias de Michele não estaria sob sigilo diplomático? E a Receita Federal também não comenta o caso. Por que a Receita Federal, no caso das joias de Michele, está comentando a torta e a milhão? Inclusive, o agente que fez essa apreensão, ele faz parte de um seriado, tá? Nem sei em que provedor está esse seriado, mas, enfim, que fala lá do trabalho da Polícia Federal nos aeroportos. Um seriado muito interessante, inclusive. A Receita Federal também não comenta o caso e, em nota, Itamaraty informa que se manteve em coordenação permanente com a Receita Federal e a Polícia Federal no acompanhamento do caso, inclusive quanto à adoção das medidas cabíveis, que até hoje você não sabe o que deu, simplesmente caiu no esquecimento. Mas como nós somos desses, né? Nós somos desses, a gente não deixa esquecer. Então, a gente está aqui lembrando ao Guga Chakra que isso aqui é tentativa de tráfico de diamantes, entre outras cositas mais. Bom, eu queria compartilhar com vocês um Twitter que eu achei muito interessante, é do Chapete List, que diz o seguinte, olha, escolha uma das alternativas a seguir, e aí eu gostaria que vocês deixassem um comentário para a gente. A coisa das joias da Michele Bolsonaro, que estão mais que esclarecidas, elas são uma tentativa de esconder o fracasso do presidente atual, para abafar o medo da CPMI, para abafar o escândalo dos navios recebidos no Brasil, do Irã, para abafar o sucesso do CIPEC, a popularidade, o retorno ao Brasil do inesquecível presidente, o ex mais amado do mundo, Jair Messias Bolsonaro, ou todas as opções anteriores e todas as outras que devem estar por vir por aí. É só que uma conjuntura muito interessante, porque no mesmo dia, né, que explodem aí os escândalos de que Lula está querendo realmente propor aí 60 milhões em emendas parlamentares para parlamentares que retirarem suas assinaturas da CPMI, do ato que foi a maior ameaça ao Estado democrático brasileiro e que o presidente e sua base parece que não tem muito interesse em esclarecer, e a gente não sabe por quê. Eu fico aqui imaginando por quê. Se você tem uma imaginação fértil como a minha, saiba como comentar e comente direitinho aí para nós. Então, a gente não sabe, né, por que pito toca esse pessoal. Primeiro acusa da maior ameaça contra o Estado soberano democrático brasileiro e depois diz que não quer investigar direitinho e não justificam, não dizem por que não querem investigar.
E aí, lembrando, né, que o Marcos Duval disse que tem, né, o doidinho do Senado, ele disse que tem provas de que toda a base governamental, todos os policiais, e tem gente das Forças Armadas também, que estavam mega envolvidos nessa facilitação de ingresso de alguns manifestantes não muito ortodoxos, que não estavam na frente dos quartéis, nas dependências do Palácio, inclusive exatamente como parece que foi o que aconteceu no Capitólio. E, finalmente, essa notícia vem com provas. Olha só, eu peguei aqui o Greg Price e ele diz, tem um vídeo inédito de 6 de janeiro que mostra o Jacob Kansley, que era conhecido como QAnon Xamã, gente, não no último, mas no penúltimo canal que caiu, no primeiro canalzão, eu falei tanto desse QAnon Xamã, mas eu falei tanto dele. Ele foi, inclusive, parar na Ucrânia, tá? Foi, inclusive, parar na Ucrânia. E aí, o vídeo mostra imagens do QAnon Xamã, ele vive sempre com esse chapéuzinho aqui, enrolado na bandeira dos Estados Unidos e tal, ele sendo conduzido nas dependências do Capitólio pela polícia oficial que deveria fazer a segurança do Capitólio, tá? Aqui eu vou soltar sem o áudio, tá bom? Vamos lá. Olha aqui. O QAnon Xamã entrando tranquilinho, olha, parece que está conhecendo. Esse policial, inclusive, depois amanheceu, né? Num dia lá qualquer, amanheceu finalizado. E aí tá, né? Lá, a polícia, todo mundo passeando, mostrando, olha aqui, QAnon, entra aqui, vamos tomar um chazinho. Olha lá, afinal de contas, não tinha ninguém. Qual era a autoridade do QAnon Xamã para ficar aí conhecendo as dependências com detalhes, sendo acompanhado pelos policiais e tudo? Vamos lá. Olha só que maravilha. Ali está fechado, não vai, aí não vem para cá. Então, pessoal, pode ficar tranquilo. We counted at least 9. Deus, cala a boca. Jesus, que a gente pode levar um ban. Olha lá, toda a guarda que deveria proteger o Capitólio, mas o QAnon Xamã está lá dentro. E aí, vão dizer o quê? Que foi o Trump que mandou os policiais guiarem o QAnon por onde ele quisesse ir? É mesmo? Não faz o menor sentido, né? Então, tá aí, gente. Aí a tomada, mais ou menos como aconteceu aqui. Impressionante, né? Que a receita é igualzinha. Impressionante. Então, olha, vocês tirem aí as suas próprias conclusões. Eu fico por aqui. Vou pedir a vocês para sentar o dedo no like, compartilhar, valer. Não percam as esperanças, que essa é a última que morre. E não tenham uma sogra também chamada Esperança, para o bem de todos, felicidade geral da nação. Se você gosta e apoia o nosso trabalho, não esqueça de apoiar também financeiramente, se você pode, deseja, o Pix está por aqui. Qualquer valor é muito bem-vindo e muito importante para a manutenção do nosso canal, que tenta ser cada dia melhor. Afinal de contas, a mídia independente é o que você mais vai necessitar nos dias que se avizinham. Se inscreva no canal, ative o sininho e eu conto com vocês. A gente se fala, tem mais um vídeo às 21h30. Não percam, fiquem ligadinhos aqui. Deixem nos comentários o que vocês acham. Calma, pessoal. A verdade se impõe. A gente se fala.